noite! Todo mundo tá feliz que nem eu? Sim, porque faltam só 4 dias pra Enem. Mentira! Tá todo mundo muito feliz, tá todo mundo muito calmo, porque falta na verdade 5, eu errei na conta. Olha aí como já tá bem. Galera, boa noite, nós somos o Descomplica pra quem não conhece a gente. Esse aqui é o Oda que tá subindo e descendo, esse aqui é o Alan que tá entrando e saindo. Ficou muito feio e estranho agora. Que é isso, gente? Mas que é isso, gente? a gente tá aqui pra fazer... Levanta aí, Oda. A gente tá aqui com os professores de Química e Biologia do Descomplica pra fazer um tira-dúvidas boladão. Na verdade, um tira-dúvidas fadão de natureza na semana do Enem. Qual é a ideia aqui, gente? Eles não vieram com nada preparado, apenas as ideias e cabeças deles que nasceram preparadas. E aí a ideia é vocês mandarem dúvidas pra gente, pra eles tirarem as dúvidas de vocês, faltando 5 dias pra prova. 5 dias pra prova? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, exatamente. 5 dias pra prova. E aí, como é que vai funcionar? Você pode usar esse chat que tá aqui desse lado, ou, na verdade esse é o Oda, ou usar a hashtag Descomplica ao vivo e marcar a gente no Twitter lá com @Descomplica. A gente vai ver todas as dúvidas de vocês e a gente vai selecionar dúvidas e dúvidas e dúvidas. A ideia é responder o maior número de dúvidas possível até o final da aula, beleza? Pra tirar todas as dúvidas de vocês. Antes de a gente começar a aula, eu queria lembrar que nós estamos aqui por um motivo muito nobre. O motivo, na verdade, é o aquecimento pro aulão. Baixei um pouquinho? Aquecimento! Alan, precisa baixar aqui, querendo ter... O aquecimento pro aulão das Zeros Nerds. Eu fiz um desenho super bonitinho aqui do Alan, vestido de fadão do Enem. Cara? Igualzinho o Alan, vocês não estão achando? Aqui, ó, meu sapato tá igualzinho. Eu fiz um desenho super bonitinho do Alan, porque na verdade o tema esse ano é realização de desejos. E nós, na verdade, mais esses dois aqui do que eu, somos os fadões do Enem. A gente vai realizar todos os desejos que vocês mandarem e que a gente puder realizar, inclusive hoje de tirar dúvidas, ok? Então, não queria que vocês perdessem na véspera do Enem um super aulão, 12 horas nerds. Sim, são 12 horas de aula, de 9 da manhã às 9 da noite. Vai ter revisão dos temas que mais caem, vai ter resumão, vai ter música, vai ter muito mico, vai ter professor vestido de... Não pode falar, não. Não sei, coisa muito não ruim. sei. E olha aqui no chat, ó. Alan, meu desejo é você. Vem que vem. Tá aqui, hein? Galera, e outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, deixar o cupom de desconto que vai ficar rolando aqui durante a aula e durante essa semana. O cupom de desconto para quem quer ter as últimas redações corrigidas antes do Enem, é o plano Redação Plus. Na verdade, é um plano que tem redações para você corrigir a mais para a prova do Enem. Corrigir a redação é muito importante nessa reta final. E também, se você for fazer vestibulares depois do Enem, esse plano ajuda ainda a você fazer todos os tipos de redação e tudo mais, que não é só o modelo de redação do Enem é bem específico, né? Ainda tem quem vai fazer FUVEST, UERJ e tal. São outros tipos de redação para quem quiser ajuda. Eu apontei pra baixo, mas eu estou vendo que está aqui em cima. Você tá vendo? Aquele negocinho tem a tela ali. Eu tô vendo aqui. Visão super-homem. E o menino cupom quero nota 1000 em númerozinho, tá? Não vai escrever 1000, eu quero númerozinho 1000 em númerozinho. Não, tá escrito aqui em cima em azul, gente. É só copiar. E agora eu vou deixar vocês com os fadões do Enem. Lembrando que essa semana a gente ainda vai ter aula de linguagens, matemática e humanas pra tirar dúvidas que nem vocês vão fazer agora. Beleza? Boa aula pra vocês. Vocês estão nas mãos de ninguém menos do que os fadões do Enem. Coisa pouca, né? Viva! Então, Alanzinho, eu e a Alanzinho, a gente combinou o seguinte, né? A gente tá aqui, totalmente disponível pra vocês. Só que vamos tentar revezar pra não deixar só o Alanzinho trabalhar ou só o Oda trabalhar. Vamos tentar intercalar uma dúvida de biologia com uma dúvida de química. Beleza, Twitch? A gente vai fazendo esses negocinhos meio que assim. E o que der pra rolar uma bioquímica, uma interação, eu posso entrar no Alan, o Alan pode entrar em mim. Que, cara, eu acho que funciona e funciona bem, gostosinho. Beleza? Só questão vetorial, né? É isso aí. Temos dúvidas? Já temos. Que isso? Deus me livre guarde. Então vamos lá, Twitter Boy. Pediram pra falar sobre ciclo do carbono. Ciclo do carbono. Ciclo Aí, do carbono, fala os tudo. dois. Alanzinho, vamos Posso fazer pagar? o seguinte. Posso... Apaga, por favor. Apaga, gente, por favor. printa, vai, isso é importante, vai. E vamos começar, né, galera? Vamos começar porque o Odinha vai montar aqui. Hã? Não se apaga, não. Apaga logo a fadinha aí. Ciclo da...
apaga aí essa fadinha, ao descomplica ao vivo, pode apagar tudo. E vamos pro ciclo do carbono, Eu sou tá? aquele cara que passa correndo assim, apagando aqui, né? Fica aqui mais depois. E vamos começar, vai, trabalha embaixo. Não, mentira. Não, vai, não, não, Vamos lá desenhar o ciclo do carbono, galera. Você tá ligado que o carbono ele está presente em tudo quanto é lugar, está presente na atmosfera sob a principal forma, que é o CO2. Muita gente fala de CO2, e aí você pensa, cara, o CO2 está aumentando, estamos agravando o efeito estufa. O CO2 deve ser o gás mais abundante da atmosfera. Ela? Não. Por que não? Explica aí, vai falando. Por que não? Ué, bom, a gente pode pensar em alguns gases, né, na atmosfera, e aí o principal gás a gente pensar quem é? Respira, vai, respira. Oxigênio. Maluco, não é o oxigênio o elemento... Oi? Entrar mais um pouquinho. Ficou meio erótico. Ó, cara, o gás mais abundante para vocês não é o oxigênio, não é o dióxido de carbono, não é o monóxido de carbono. O gás mais abundante é o nitrogênio, né? O nitrogênio que encontra-se lá na concentração, vamos aproximar de 80%, perfeito? De resto, a gente tem uma grande quantidade também de oxigênio, perfeito? E uma quantidade muito pequena de gases traço. Como, por exemplo, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono. A gente tem alguns gases nobres presentes também. Mas, no geral, o que é importante pra gente é que o nitrogênio é o cara mais abundante, perfeito? E o oxigênio também é um dos caras bem importantes. Aí tu fala assim, caraca, meu Deus do céu, estão reclamando de efeito estufa, tu falou que a quantidade dele é pequenininha. Calma, depois a gente comenta sobre isso. Primeiro vamos falar sobre o ciclo do Maravilha, carbono. gente. Era só para poder te ilustrar, cara, que o CO2 ele tem bem menos do que 1% na atmosfera. Então, quando a gente fala de aumento, a gente está falando de 0,15% para 0,2%. Por mais que haja esse aumento, o nitrogênio é, de fato, o gás mais abundante. Na atmosfera é mais abundante no seu corpo. O oxigênio ele vem em segundo lugar, até mesmo no seu corpo, até mesmo no seu sangue. Bom, o CO2 está na atmosfera e ele é fixado nos seres vivos, no ciclo do carbono, fixado através de um processo que, cara, você tem que estar careca de saber. CO2 mais água mais energia, produzindo glicose mais oxigênio. Que reação é essa aqui? É a fotossíntese. É lógico, poderia ser quimiossíntese, mas a maior parte, né, da produção de matéria orgânica utiliza-se de energia luminosa, ou seja, um processo fotossintético. Então a fotossíntese, ela está fixando o carbono, transformando o carbono inorgânico em carbono orgânico, e esse carbono orgânico passa por bicinho, via alimentação, via cadeia alimentar. Ora, como que nós devolvemos o carbono para a atmosfera? A queima da glicose na presença de oxigênio, produzindo gás carbônico, água e dissipando energia, é a respiração. Então, os animais respiram e as plantas respiram, as algas respiram. Sim, não se esqueça que planta, algas, produtores respiram igual a gente. Tem mitocôndria igual a gente, vão fazer glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, usam o oxigênio e jogam fora o gás carbônico. Esse ciclo tá bonito, esse ciclo tá equilibrado, até que o homem malvadão acha depósitos orgânicos fósseis. E com esses depósitos orgânicos fósseis, alimenta a sua fome por capital, a sua fome por poder, e usa a gasolina, o diesel, os combustíveis fósseis para alimentar os automóveis, as indústrias, e assim essa queima, a queima de combustível fóssil, passa a liberar para a atmosfera uma maior quantidade de CO2. E liberando uma maior quantidade de CO2, aí é que vem o agravamento do efeito estufa. Por quê? Porque o CO2, ele faz aí essa camada como se fosse um plástico, como se fosse um vidro. Tanto que o efeito estufa em inglês é o greenhouse effect. Em espanhol é o efeito invernadero. Por quê? É como se fosse uma estufa de plantinha, que está deixando a luz entrar, mas que está retendo calor. Degelo dos polos, aumento do nível dos oceanos, alteração em ecossistemas costeiros, o aumento da evapotranspiração, extinção de espécies que vivem em montanhas, são consequências que a gente pode encontrar com esse agravamento do efeito estufa. Agora, você poderia me perguntar, Otinha, então o que a gente pode fazer para combater esse efeito estufa?
Tá aqui. Tá aqui. Qual é o processo que a natureza te deu que pega o CO2 da atmosfera, que fixa o CO2? Está aqui. É a fotossíntese. Então, atividades como o reflorestamento vão ser drenos de CO2 atmosférico. E drenando esse CO2, a gente vai estar combatendo o efeito estufa. Odinha, a gente não pode desenvolver aí combustíveis alternativos, né? Fontes alternativas de energia? Lógico, né? Energia eólica, a galera do Nordeste sabe que está usando a beça aí. Energia eólica para quê? Para obter energia de uma forma mais limpa. Toma até cuidado, hein? Cuidado, hein? Porque a energia nuclear, galera, nuclear, em relação ao efeito estufa, ela é limpa. Ela não produz CO2, né, não, Alanzinho? Sem dúvida. E uma outra questão que até me fizeram na aula anterior que eu dei aqui é... Odinha, caiu no Enem também o seguinte, cara, falando sobre os biocombustíveis. Falando que os biocombustíveis, eles não aumentam o CO2 da atmosfera. E isso é verdade. Por quê? Porque, ó, imagina aqui no Brasil, quando você produz etanol a partir da cana, de onde vem o carbono que a cana usa, ó? A cana não fixa o CO2 da atmosfera, acompanha, converte em glicose, da glicose vai a sacarose. E aí depois, a partir dessa sacarose, né, você vai obter de novo glicose, fazer fermentação alcoólica, produzir etanol e queimar o etanol. Vê se você acompanhou. Quando você queima o etanol, você libera para a atmosfera um CO2, ó, um carbono, que saiu da atmosfera via fotossíntese da cana. Beleza? Isso o CO2 que é o principal gás estufa. Mas tem outro gás que cai no Enem. Fala aí, Alanzinho. Cara, tem um negócio muito maneiro. Olha, acho que tu levantou uma bola e falou muito bem disso daqui. Tem a parte sensacional. Uma das coisas que eu gosto de procurar saber é justamente por conta dessas fontes de produção de energia que liberam CO2, mas não mexem com o balanço de CO2 na atmosfera. Eu vou usar o seu desenho? Não sei se eu vou usar o seu desenho, porque está muito complexo aqui. Eu vou pegar um pedaço daqui, ó. Do lado da indústria, eu vou botar aqui do tamanho da indústria uma cana de açúcar. Olha só. Gente, isso aqui é uma cana, tá? Eu não sei como é que é a ponta da cana, não. Eu só sei como é que é a parte dela aqui, ó. Vou te falar um negócio. Tem um negócio maneiro na planta aqui, ó, que é a seiva. A seiva da planta é o caldo açucarado que existe na planta, que é basicamente feito de sacarose. A sacarose, ela é pra gente um polissacarídeo. Ele é um polímero cujo monômero é pra gente a glicose. A gente usa mais disacarídeo em biologia. Não, porque ela é só desculpa, glicose mais você frutose. tá certo. Não, na verdade, o que eu vou falar é do próximo, que é o polissacarídeo, que é a celulose. Então isso aqui é um disacarídeo que deriva da glicose. Lindo. Mas agora o que acontece? Quando a gente pega esse caldo açucarado e faz a fermentação alcoólica para produzir o etanol, a gente está usando 1/3 da cana. Professor, cadê os outros 2/3? Cara, isso aqui que me questiona muito. Porque a gente vai lá, pega lá a indústria sucroalcooleira, ela pega a cana-de-açúcar, esmaga a cana-de-açúcar, tira o caldo açucarado, por fermentação alcoólica produz o etanol que a gente usa como combustível. Legal. E os outros 2/3? Ué, essa plantinha aqui, ela não usou o CO2 do ambiente para produzir a seiva e produzir a sua estrutura, que é feita de celulose, que agora sim é um polissacarídeo? E aí o que acontece? Quando eu pego a tal da celulose, a celulose ela sofre um processo de hidrólise e é transformada em várias etapas no processo final em etanol. E eu vou te falar que agora a gente consegue, ao invés de pegar, né, a sobra, esses 2/3 e queimar e jogar fora, a gente está correndo atrás de pegar essa celulose e tentar transformar ela em etanol. Esse etanol, ele é chamado de bioálcool. Esse bioálcool, ele é pra gente uma fonte biodegradável, assim, se assim a gente pode dizer, né, de reaproveitamento do que a gente jogaria fora. Então, pô, bem interessante isso daqui, uma forma, eu nunca vi aparecer bioálcool, já vi aparecer biogás, mas bioálcool especificamente ainda não. Então, maneiríssimo. Não, é isso. E essa questão, né, cara, é gerar energia a partir da biomassa. A maior parte da biomassa é celulose. Uma das principais críticas ao uso, né, de biocombustíveis é você deixar de plantar para colher alimentos, para
passar a produzir, no caso, um combustível. Nessa forma, né, se você usa celulose, você consegue produzir ou alimento ou combustível. Por isso que é uma ótima alternativa. Para fechar aqui, a gente dá espaço para outras perguntas, né, que a gente está falando bastante. Vamos só falar um pouquinho do metano, né, Alanzinho? Porque o metano, ele é um gás que é até mais estufa do que o CO2. Tem um potencial de armazenar calor, de reter calor, maior do que o CO2. Porém, a concentração de metano na atmosfera é uma concentração muito menor. E se é uma concentração muito menor, o principal gás estufa ainda é o CO2. Só guarda que essa produção de metano ocorre sempre em condições anaeróbicas, tá? Então o Enem volta e meia cobra isso. Por exemplo, o arroto das vaquinhas. Tem gente que fala que é peido, não é peido não, é o arroto das... que elimina metano e que com isso acaba também agravando, contribuindo com esse agravamento do gás do efeito estufa. E o próprio metano, né, ele pode ser produzido como biogás em lixões, em aterros sanitários. E se você canaliza, né, esse metano de aterros sanitários, de biodigestores, isso pode abastecer termoelétricas e converter isso, sim, em energia elétrica com uma fonte alternativa também e sustentável, uma vez que você vai estar queimando o metano, que está deixando de ir para a atmosfera para gravar o efeito estufa e ainda está, sabe, gerando lucro, gerando energia a partir do biogás. Aqui só pegando, né, só alguns minutinhos, a ideia de um digestor, galera, é a gente pegar aqui, ó, a matéria orgânica, jogar essa matéria orgânica dentro dos digestores. O que a gente tem dentro do digestor? Cara, a gente tem bactéria. E dentro do digestor, a gente cria um ambiente sem oxigênio. Justamente porque eu quero, na verdade, produzir uma decomposição anaeróbica. Anaeróbica? Show? Isso. Então, beleza. Quando eu jogo matéria orgânica aqui dentro, essas bactérias começam a consumir a matéria orgânica, a bactéria começa a consumir a matéria orgânica, e os produtos, um dos produtos é pra gente o CH4, que é o nosso bom e conhecido biogás. E aí, a parte sólida, mais uma vez, pra gente dar valor às coisas que sobram, a parte sólida que resta aqui no fundo, a gente usa como fertilizante, a gente usa como adubo. Foi? Esse cara daqui, então, é o bom e velho conhecido biogás. Show de bola? Maravilha, Lanzinho. Deixa só a galera dar print, né? A gente tá ligado agora que tem que dar o tempo do print sem grilo. Pode mandar aí a próxima dúvida pra gente poder, aproveitar. Perguntaram pra falar sobre efeito tampão. Como é que isso pode cair? Efeito tampão? Deus Vai pro sangue, vai pro sangue. Cara, olha só, deixa eu bater um papo com vocês aqui que é interessante. Eu acho um pouco difícil que o Enem vá cobrar para você calcular o tampão utilizando a fórmula de pH de tampão. Então acredito que tampão no Enem vai ser atuado, né? Vai ser utilizado justamente com a parte teórica. Galera, vamos pegar a seguinte situação, Oda. Tô correndo pra caraca, né? Ou então, sei lá, vou mergulhar e aí eu vou lá e respiro pra caraca. Boto muito oxigênio pra dentro. E tampo a respiração. Vai pro canto de lá. Quando eu tampo a respiração, o que acontece, galera? Eu joguei oxigênio para dentro, eu me alimentei, eu coloquei carbono para dentro por forma de alimentação, coloquei oxigênio para dentro e a gente dá origem ao processo conhecido como respiração. Bom, nesse momento, essa respiração começa a produzir gás carbônico. E aí eu não soltei esse gás, eu tampei a respiração e fiquei com a respiração tampada. E aí, o que acontece? Eu acho que o da parte biológica ele vai falar melhor. Mas esse CO2, em presença da água do plasma sanguíneo, dá origem a uma reação muito conhecida que o Oda está escrevendo aí, que é o CO2 mais a água, dando pra gente o ácido carbônico. Ué, se eu ficar com o nariz tampado muito tempo, eu começo a produzir muito ácido, e aí, pela lógica, estudos dizem que variações de 0,4 no pH do sangue causaria a morte da pessoa. Então, se a gente não tiver nenhum sistema para controlar o pH por conta da respiração, dê end para você, ou por acidose sanguínea ou por alcalose sanguínea. Então, o sangue ele tem um sistema que controla esse pH. Então, se alguém falar com você, numa questão qualquer, sobre controle de pH, mesmo você jogando mais ácido e mesmo você jogando mais base, você vai estar com um sistema chamado sistema tampão. Então, o sistema tampão, o que ele é? Ele, geralmente, aí, quimicamente falando, ele trabalha, se for um tampão ácido, com um sal de um ácido fraco, mais
o próprio ácido fraco. Por exemplo, um tampão de bicarbonato de sódio e ácido carbônico. Isso aí seria um tampão ácido. Agora, por exemplo, se eu quisesse trabalhar com um tampão básico, eu pegaria um sal derivado de uma base fraca e, além disso, a base fraca. Perfeito? Eu vou dar a brecha pro Oda enquanto eu faço um esqueminha aqui. Você vai o quê? A Vai brecha. dar a brecha. Ah, tá. A brecha. Olha só, Você gente, conhece a depois ele vai explicar isso aqui melhor, mas ó, dá uma olhada. Como o Alanzinho estava dizendo, quando a gente prende a respiração, ou tá correndo, coisa e tal, a gente aumenta o CO2, não é isso? Aumenta a produção de CO2 lá na tua mitocôndria, lá no seu ciclo de Krebs, que faz a descarboxilação e desidrogenação dos piruvatos. Esse CO2, por difusão, para no sangue. E dentro da hemácia, ele tem dois caminhos possíveis. Ele pode se ligar à hemoglobina, formando a carbohemoglobina. Agora, a maior parte dele vai reagir com a água, como o Alanzinho falou, formando o ácido carbônico e, posteriormente, o bicarbonato e o H+. Por que que isso acontece, principalmente dentro das hemácias? Porque dentro da hemácia tem uma enzima que catalisa essa reação, que é a anidrase carbônica. Faz sentido esse nome, Alanzinho? Yeah. Por quê? Porque CO2 é um anidrido, é um óxido ácido. Então a anidrase carbônica vai ter, permitir catalisar essa reação do CO2 com a água, formando o bicarbonato e o H+. O que acontece com o H+? Parte do H+, ele vai ficar ligado à hemoglobina, formando a hemoglobina ácida. E parte do H+, acaba indo parar no sangue. Então acompanhe. Se eu tô com o ar preso, o meu CO2 não vai aumentar? O CO2 do plasma não aumenta? Sim, Oda! Aumentando o CO2, a gente desloca isso para lá. E acaba aumentando o H+, não é verdade? Sim, Oda! Quando eu aumento o H+, o que acontece com o pH? Lembra, pH é log de 1 sobre H+, ou menos log de concentração de H+. Que isso, hein? Então, quando aumenta o H+, eu diminuo o pH. E diminuindo o pH, rola uma acidose sanguínea. O sangue ele vai ficando ácido, e o bulbo encefálico que está aqui atrás começa a apitar. Perigo! Perigo! Sangue tá ácido! Respira, vagabundo! Respira! E aí você acelera a respiração. Todo mundo sabe disso, né? A gente não consegue se matar assim. Eu vou prender a respiração. Eu vou morrer. Aí chega uma hora... Ai, nem me matar eu consigo! Não consegue, por quê? Porque o bulbo vai acelerar a sua respiração. Ele vai gerar uma taquipneia. Agora, o contrário, né? Quando você hiperventila, a galera faz isso antes de mergulhar, quando tá mergulhando em apneia. Quando você faz assim, hiperventilou, ao hiperventilar, o que a gente faz é diminuir o CO2 do sangue. Muita gente fala, hiperventila para pegar mais oxigênio. Não, é para diminuir o CO2, porque isso diminui o H+, aumenta o pH, o sangue fica mais básico, é uma alcalose sanguínea. E mediante essa alcalose, você pode diminuir o ritmo respiratório. Você pode ter uma bradipneia. Quem controla isso? O bulbo. E observa que o bicarbonato que sobra aqui, ele vai para o plasma também. Ele vai ser a principal forma de transporte do CO2 e ele vai ter um papel importante em quê? No tampão. Não é não, Alanzinho? Pô, show de bola. Oda, deu um show aí. Galera, deixa eu te mostrar, quimicamente falando, como o tampão ele mantém o pH estável. Como assim? É uma parada meio bizarra. Como é que se eu jogar mais ácido não fica mais ácido? Ou se eu jogar mais base não fica mais base? É um negócio meio estranho. Repara aqui. Olha só. Eu falei pra você, vou pegar o exemplo do ácido, tampão ácido, e aí a gente vai replicar pro tampão básico. Quando a gente fala de tampão ácido, eu falei, a gente tem que ter um ácido fraco e um sal derivado desse ácido no mesmo recipiente. Vê se você consegue me ajudar. Presta atenção aqui. Bom, vamos esquecer o sal desse ácido e, inicialmente, eu quero que vocês olhem para esse equilíbrio daqui. Esse cara é um ácido carbônico, ele é o ácido fraco, e aí quando ele sofreu o processo de ionização, vai liberar H+, e além disso, ele vai produzir aqui, o íon bicarbonato. Agora vamos lá para a gente tentar entender. Como esse cara aqui é um ácido fraco, a gente nota que a quantidade desse cara daqui
é bastante alta, não é isso? Faz sentido? Ele é um ácido fraco, então quer dizer que ele ioniza pouco. Ué, se ele ioniza pouco, quer dizer que a quantidade de íons que existe é pequena. Então quer dizer que eu tenho uma quantidade muito grande desse cara e uma quantidade muito pequena desse cara. Então vamos supor que eu pegue aqui um recipiente e nesse recipiente eu jogue, por exemplo, aquele ácido lá. Ué, se eu jogar esse ácido, se eu jogar lá o H2CO3, a espécie que vai prevalecer é o próprio ácido carbônico. Agora vamos fazer o seguinte, se alguém chegasse aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui e vou tornar esse meio ácido. Aí o cara chega aqui e joga aqui mais H+, joga mais ácido. Ué, o que o H+ vai fazer? Ué, eu estou com esse equilíbrio lá dentro. Se estão jogando mais H+, opa, olha aqui, ó, olha aqui. Aumentei a concentração de H+. Assim que a gente joga, vamos supor, um H+, o que acontece com esse HCO3? Tem muito H+, tem muito H+, tem muito H+. Esse HCO3 vai lá e pega o H+ e joga pra cá. E não deixou o H+ sobressair. Aí eu vou lá e jogo mais um H+. Esse H2CO3 vai lá e joga pra cá. Só que tem um grande lance aqui. Lembra que ele é um ácido fraco? Lembra disso? Se ele é um ácido fraco, a quantidade de bicarbonato que eu tenho é pequena. Se a quantidade de bicarbonato que eu tenho é pequena, rapidamente eu vou ter um excesso de H+, o que vai tornar o meio mais ácido. Faz sentido para você ou não? E aí vem a grande atuação e o motivo pelo qual eu preciso do sal derivado desse ácido. Então, imagina que eu chegue aqui, por exemplo, e adicione o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato, como esse cara é um sal solúvel em água, eu jogo ele na água e ele vai ficar totalmente dissociado. Na mais HCO3. E olha só que coisa fofa. Lembra qual era o problema de antes? Eu joguei mais H+, rapidamente esse cara daqui acabou e eu tive excesso de H+, o meio ficou ácido. Mas agora o que eu vou fazer? Como eu joguei esse sal, esse bicarbonato aqui, ele foi acrescentado na solução. Então se eu jogar mais um H+, eu vou ter fonte de bicarbonato quase que eternamente, tá tudo bem, né? Eterno, que uma hora acaba, de bicarbonato para ficar consumindo todo e qualquer H+ que eu jogar. Mas é lógico que mesmo eu jogando bastante bicarbonato, vai chegar uma hora que ele acaba. E é aí que a gente fala que o tampão quebrou. É aí que a gente fala que o tampão acabou. Beleza? Então a gente percebeu que acrescentar mais íons H+, ele vai ser consumido esse excesso de H+, por conta do bicarbonato existente, tanto do ácido e principalmente quanto do sal. Foi? Agora, e se eu jogar uma base? Se eu jogar uma base, se eu chegasse aqui e jogasse hidroxila, se eu jogasse uma base, a hidroxila consome o H+. Só que a quantidade desse cara é grande. Então ele consegue produzir mais H+, para, por acaso, se surgir mais uma hidroxila, ele vai lá e consome essa hidroxila? Faz ou não faz sentido isso para vocês? Então, a gente viu como um ácido fraco e um sal desse ácido fraco conseguem fazer com que eu não tenha nem mais H+, nem mais OH-, mas guarda na cabeça. Se eu jogar um porrilhão de ácido, se eu jogar um montão de base, automaticamente, cara, não tem jeito, vou acabar quebrando esse tampão. Perfeito? Que isso, Alanzinho? É o momento do print. Enquanto isso, tem uma nova dúvida amadurecendo. Eu tô sentindo. Qual é a nova dúvida aí, Felipão? Ciclo menstrual, então precisa falar sobre isso. Rapaz, vai ser meio complicado botar química nessa bagaça aí, hein? Mas vamos lá. Vamos, a gente tenta. Vamos menstruar juntos. Alanzinho, é isso. Ai, meu Deus do céu. Tá, então vamos... Vou tentar ser rápido, tá, gente? Pra que depois você mande uma de química aí pro Alanzinho. Vai lá relaxar, Alan. Vou lá dar uma relaxada, Agora, te dar um espaço. É o meu momento. Olha, Oi. eu falo com você, só um pouquinho mais de baixo, que eu tô com um anúncio em cima, amarelo. Tá bom. Aí, show. Tá bom aqui? Tá ótimo. Beleza. Bom, gente, vamos lá. Botar aqui os elementos principais que atuam no ciclo menstrual, ok? Quase pronto o desenho. Vamos lá, já dá para começar a trabalhar. Bom, aqui a gente tem os 3 elementos principais que atuam no ciclo menstrual.
Aqui em cima parece um saquinho, não parece, Alanzinho, ó, mas não é um saquinho, é a glândula mestre. É a glândula mestre. Ela comanda outra glândula, ela produz mais hormônios, hormônios tróficos que vão comandar as outras, estabelece a relação neuroendócrina. Quem sou eu? Sou a hipófise ou pituitária, ok? Aqui na meiuca, a gente tem o folículo ovariano. A mulher já nasce com cerca de 10 mil folículos ovarianos. Eles estão ali, ó, paralisados, em um estado chamado de dictióteno, esperando a puberdade dessa menininha para que uma vez por mês ele possa liberar o ovócito. Essa mulher possa ovular. Então aqui você tem o folículo ovariano. E aqui embaixo, a parede interna do útero, né? O endométrio, que a cada mês se preparará para uma possível gravidez. Sempre falo isso. O aluno Descomplica sabe que quando a mulher menstrua, ela menstrua por quê? Menstrua por quê? São as lágrimas e o útero triste. São as lágrimas e o útero decepcionado. Você não engravidou, aí o seu útero, ó... chora lágrimas de sangue, maluco. Chora. Então, quando desce a menstruação, é por quê? Porque você não engravidou. Mas não tem problema, porque a sua hipófise agora vai começar um novo ciclo. Primeiro dia, desceu a menstruação e a hipófise, ela vai liberar um primeiro hormônio que vai amadurecer o folículo ovariano, que é o FSH, o hormônio folículo estimulante, ok? Então guarda que o primeiro hormônio do ciclo é o FSH, folículo estimulante. Ele vai amadurecer esse folículo, ele maduro, né, o chamado folículo de Graaf, e além de amadurecer o folículo, vai estimular que o seu ovário produza o primeiro esteroide ovariano, que é o estrogênio. Estrogênio, estrógeno ou estradiol folicular. O que o estrogênio faz? Ó, ele comanda a proliferação de vasos do endométrio. O estrogênio comanda a fase proliferativa, que é essa primeira metade, do primeiro ao 14º dia. É comandada pelo estrogênio. Tá preparando a caminha, né? Preparando a caminha para a chegada do embrião. O estrogênio volta também à hipófise e volta à hipófise para estimular a secreção do segundo e último hormônio hipofisário, que é o luteinizante. E aí agora você vai guardar o quê? Que o FSH e o LH juntos promovem a ovulação. FSH e LH junto, ó, ovulou. Libera o ovócito 2. Então fala pra mim, criança, quais são os dois hormônios que comandam a ovulação? Isso, FSH e LH, promoveu a ovulação. O LH inibe o estrogênio, faz um feedback negativo, né? Ele vai inibir o estrogênio. Isso poderia ser um problema. Porque se não tivesse nenhum hormônio para manter esse útero espesso, a mulher poderia menstruar logo aqui, cara. Por que isso é um problema? Porque se esse ovócito for fecundado, pô, o embrião vai chegar no útero chorando. E ele vai ser levado por uma enxurrada de sangue, vai acabar colando num OB. Não pode, não pode. Então o que tem que acontecer? Se o FSH e o LH ovularam e o LH inibiu o estrogênio, o LH agora, ele vai converter o folículo rompido em uma nova estrutura secretora, que está lá na parede do ovário, uma nova estrutura secretora chamada corpo lúteo. Corpo amarelo ou corpo lúteo, que produz o segundo e último hormônio do ciclo, que é a progesterona. Qual é o papel da progesterona, criança? Qual é o papel? É manter o útero espesso para caso ocorra a fecundação. Vai manter, vai segurar ali. Agora tem outro porém. Ela também faz um feedback negativo. Ela também volta à hipófise para inibir o FSH e o LH. Lógico. Porque o que o FSH e o LH fizeram juntos? Eles não promoveram a ovulação? Se a progesterona não inibisse o FSH e o LH, a mulher ia ter cio, cara. Ela ia, ó, ovulei, 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 ovulei. Você não quer isso? Você quer investir em qualidade. Então, quando a progesterona inibe o FSH e o LH,
é para inibir múltiplas ovulações, tá ligado? Mas sem o LH, não tem ninguém para manter o corpo lúteo. Sem o LH, o corpo lúteo degenera. Sem o corpo lúteo, cai a progesterona. Sem a progesterona, o seu útero chora. E você menstrua novamente. Por isso que essa segunda fase, ela é chamada fase secretora. Porque no fim, ela termina com a menstruação. E eu tenho certeza que quem pediu isso também pensa assim, ó, porra, mas volta e meia cai com gráfico, né? Como é que ficaria o gráfico? É fácil, ó, vamos lá. Rapidinho, tá? O gráfico ele fica mais ou menos assim. E é fácil de matar. Concentração ao longo dos dias. Como é que você mata? Qual é o único hormônio que aumenta na segunda metade? O único da segunda metade é a progesterona, tudo bem? Qual é o primeiro a aumentar? Deixa eu botar até o verdinho mais assim, ó. Primeiro a aumentar aqui é o rosa. Rosa e amarelo juntos, ó, estão promovendo a ovulação. Ah, ó, os que promovem a ovulação, o Oda falou. São o FSH e o LH. Qual é qual? O FSH é o que aumentou primeiro, o rosa. O amarelo é o LH. E para o verde só sobrou o estrogênio, que na fase secretora, que a gente não escreve, mas também há um leve aumento no estrogênio. E para fechar, Oda, e quando a mulher engravida, hein? Quando a mulher engravida? Quando a mulher engravida, ela não pode menstruar. Aí é que entra na jogada um outro hormônio que é do embrião. Porque quando o embrião chega ali, cara, deve rolar um desespero. Porque se cair a progesterona, ele vai ser abortado. E aí o embrião produz um hormônio que é dele, que é o chamado HCG, o famoso beta-HCG. A gonadotrofina coriônica, que é produzida no embrião e que mantém o corpo lúteo ativo, secretando progesterona, para que essa mulher não aborte. Então, se você faz um exame de beta-HCG e dá positivo, quem é que produz? É o embrião. Deu positivo! Parabéns, mamãe! Parabéns, papai! Hipoglós, fraldinha, lesumidez. É a vida, beleza? Espero que eu tenha te ajudado. Momento print e vamos para a próxima dúvida. Vamos pro print. Printa aí. Printou? Printou? Printou. Pediram Show pra de- falar sobre estequiometria e radioatividade. Tinha mandado a esterificação? Ah, você quer falar sobre essa? Eu vou falar, sabe por quê? Pensando em Estequiometria e radioatividade com duas coisinhas Claro, só. Duas coisinhas. Básico. Tá maluco? né? Brincadeira. Coisa pouca. Como eu tinha visto antes a esterificação, vou te falar um negócio. É a reação orgânica que mais apareceu na vida dos vestibulares. Por isso eu vou dar a importância para ela. Daqui a pouco a gente volta, dando um tempinho, a gente fala das outras perguntas. Galera, olha só, cara, presta muita atenção aqui em mim. Existe uma reação que é uma das reações mais importantes para vocês, chamadas de esterificação. Cara, deixa eu te mostrar um negócio. Como é que acontece essa reação chamada de esterificação? Para a gente fazer a esterificação, eu preciso colocar para reagir um ácido carboxílico. Ó, guarda esse grupo funcional, carboxila, C-OH, uma função muito recorrente, aparece pra caraca pra você. E botar esse cara daqui junto com um álcool. Vamos botar aqui de forma genérica, R'. Depois eu boto uma forma mais bonitinha. E aí a gente vai ter o seguinte. Essa reação ela é uma reação reversível e, além disso, é uma reação catalisada por ácido sulfúrico, representado pelo íon H+, em cima da seta. O que vai acontecer aqui, Chuchu? Bom, o ácido carboxílico ele é o cara responsável por perder a hidroxila, que, combinados com o hidrogênio do álcool, produz pra gente a água. Olha só que beleza. Água. E aí, o oxigênio, que estava ali do outro lado, ele aparece aqui, ó, se unindo ao C-O. Então, o produto dessa reação vai ficar do lado esquerdo, de calção branco, C-O. Olha só. Agora, esse carbono ele vai se juntar ao oxigênio. E aí, ó, ele vai dar origem à nossa tão temida função orgânica chamada de éster, né? Então, esse C-O, ó, entre carbonos, caracteriza pra gente a função éster. Nome do grupo funcional,
carboxilato. Agora, mais a água. Agora eu vou te falar um negócio. Se a reação que vai a gente chama de esterificação, a reação que vem a gente chama de quê? A gente chama de quê? Galera, presta atenção aqui. Se eu pegar o éster e botar junto com a água, o que vai acontecer? Eu vou pegar aquela molécula inteira e vou separar em duas. Então eu estou causando uma quebra, eu estou causando uma lise. Foi ou não foi? Então quando a gente faz a quebra dessa molécula na presença de água, a gente chama a volta de hidrólise. Hidrólise. Essa hidrólise foi a hidrólise do éster. Como ela aconteceu em meio ácido também, a gente chama ela de hidrólise ácida de éster. Foi ou não foi? Então, a gente rompeu e para você ver os reagentes novamente, eu sugiro que você abra a molécula de água desse jeito. H e OH. Foi? Rompi aqui, ó. A hidroxila volta para onde ela era de origem e aí voltava a fazer o ácido carboxílico e esse H volta para o oxigênio, dando origem ao nosso álcool perfeito, bonitinho, de novo. Gente, falha. Só rapidinho. Alanzinho com certeza sabe que você pode ter aqui muita biologia. Porque afinal de contas, imagina que isso aqui é um glicerol. É um álcool de 3 carbonos, 3 hidroxilas, que pode reagir com 3 ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos de longa cadeia. Então, quando você tem um glicerol mais 3 ácidos graxos, você tem a formação de um lipídio, que é o mais importante de todos, que é o triglicerídeo. Então, os triglicerídeos, eles são ésteres, formados por álcool mais ácido graxo. E aí, o que vai acontecer lá no seu intestino? O que vai acontecer lá no seu duodeno? Você vai ter ação da lipase entérica e pancreática. E a lipase entérica, pancreática, as enzimas digestivas que atuam no seu sistema digestório, elas são, hidrolases. Então, a lipase entérica, a lipase pancreática fazem a hidrólise de lipídios, liberando o quê? Glicerol mais ácidos graxos. Que beleza, viu, Alanzinho? Bonitinho, que beleza. bonitinho. Galera, eu queria aproveitar esse ensejo aí e mostrar um negócio pra vocês, galera. Olha só, o que eu quero mostrar pra vocês? Eu vou pegar aqui um negócio bonitinho, que é o ácido tereftálico, tá? E esse nosso álcool com 2 hidroxilas, né? O nosso etanodiol, beleza? 1,2 etanodiol. O que acontece? Quando eu faço a reação entre esses dois caras, a gente vai ter a perda de água, o ácido responsável por perder a hidroxila e o álcool responsável por perder o hidrogênio, juntos, combinados, eles vão produzir água. Só que agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a quantidade de ácido carboxílico que eu tenha seja N, uma quantidade muito grande. E a quantidade de álcool que eu tenha também seja N. Imagina que esse ácido carboxílico vai reagir com esse álcool. Lindo! Mas agora vamos imaginar que como isso aqui foi repetido várias vezes, uma molécula dessa foi colocada do lado de cá também. Então o que vai acontecer com esse grupo de ácido carboxílico? Ele também vai perder a hidroxila para sair junto com o hidrogênio que vai vir da esquerda do álcool da esquerda. Então ele vai produzir água. E do lado de lá? Bom, se eu tenho esse cara daqui, que é pra gente o álcool, provavelmente vai existir um outro ácido carboxílico do lado de lá, que vai fornecer a hidroxila para sair junto com esse hidrogênio e aí sim eliminar a água. Foi? O que a gente está fazendo aqui? Eu estou tentando mostrar para vocês, eu vou passar para baixo, só para vocês entenderem e eu ter um pouco mais de espaço. O que vai acontecer? O que vai acontecer é isso daqui, galera. Isso daqui vai acontecer. Aqui a gente tem um anel aromático, aqui a gente tem o C-O, aí a gente vai ter o oxigênio, CH2, a gente vai ter o oxigênio, e aí ó, a gente vai fechar isso daqui. Fechei. Botei o N aqui embaixo, e além disso, eu produzi água. Aonde eu quero chegar com vocês? Eu quero mostrar para vocês que eu acabei de produzir aqui um polímero. Eu acabei de produzir aqui um polímero que é um éster. Eu acabei de produzir aqui um poliéster, cara. Um poliéster. Vocês conhecem o poliéster? Tecido, né? Tecido. Né? Blusa, jaleco de médico, jaleco de enfermeiro, de dentista, enfim. Jaleco de poliéster. Roupa, blusa de poliéster. Caraca, cara, maneiro. E aí tem um outro detalhe, olha só que coisa fofa.
Esse cara daqui é o politereftalato de etileno. Vamos botar em inglês? Botando em inglês, como é que fica? Polyetyleneterphthalate. Foi ou não foi? Quem é esse cara? É PET. Garrafa quem? PET. Foi ou não foi? Ah, você então tá falando que eu consigo fazer da garrafa PET, eu consigo fazer a blusa? Consegue. Não tenta em casa, tá, gente? Eu vou pegar uma garrafa de 2 litros, vou cortar e fazer... Gente, não vai ficar maneiro. A ideia é, a mesma matéria-prima que a gente faz a garrafa PET é a matéria-prima que a gente produz alguns tecidos. É a mesma matéria-prima, mas a forma de acoplar são formas diferentes. Então a gente tem aqui o nosso bom, saudoso e velho poliéster. No ano passado o Enem colocou esse cara tendo que ser reciclado. Aí ele queria saber, o que eu faço para reciclar esse cara? Ué, reciclar esse cara é fazer a reação voltar. Então eu preciso causar uma hidrólise desse poliéster para dar origem aqui ao nosso etilenoglicol e dar origem ao nosso ácido tereftálico novamente. Olha só como o Enem consegue pegar o dia a dia, né, de química e aplicar no dia a dia de vocês. Maneiro, show de bola, show de bola. Então, Prince. bom, Alan, eu tava olhando ali, o pessoal tava dizendo que acho que eu troquei bradipineia e taquipineia. Não sei, gente, mas ó, porque eu não tô com a imagem agora aqui. Quando a gente prende a respiração, aumenta o CO2, aumenta o H+, o pH baixa e aí você acelera o ritmo respiratório, taquipneia. E quando você hiperventila, no fim você tem uma bradipineia. Eu não estou com a imagem aqui, se eu invertir, mas eu acho que eu expliquei certo. Eu expliquei certo. Talvez eu tenha invertido na hora de escrever. E, Alanzinho, eu estava olhando o Alan explicar isso. Sabe o que eu também pensei? Uma coisa que às vezes a gente não fala, mas que pode cair aí na química, na biologia. Quando a gente fala de DNA, a gente fala que você tem uma ligação entre as fitas de DNA, né? Gal Costa, Aguinaldo Timóteo, GCAT, onde G liga com C, com 3 ligações de hidrogênio, e A liga com T, com 2 ligações de hidrogênio. Mas uma coisa que às vezes a gente não fala é assim, ó. Você tem aqui, né, uma fita de DNA, CGATT, que liga com a outra fita pelas ligações de hidrogênio. Só que, e como é que essa fita tem a ligação desse elemento com esse, entendeu? A própria fita, ela tem que ser íntegra. Então, existe algum outro tipo de ligação que é importante entre os nucleotídeos da mesma fita de DNA, da mesma fita de RNA. E por que eu estou falando sobre isso? Eu lembrei quando a Alanzinho estava explicando. Porque essa ligação não é entre as bases nitrogenadas. Essa ligação, ela vai derivar do ácido fosfórico mais a pentose, que é a desoxirribose, que é um poliálcool. Então, se você tem um ácido reagindo com álcool, o que é isso, Alanzinho? Esterificação. Esterificação, mas esterificação não é só com ácido carboxílico? Não é só com ácido orgânico? Mas aí é um éster... Inorgânico. É um éster inorgânico. Garoto. É um éster inorgânico. Isso aí, cara, eu já vi numa questão de vestibular, que aí o pessoal fica, pô, mas... Cadê o éster? Cadê o éster? Tá aí. Já era o fósforo, né? É isso aí. Manda aí. Vamos lá, garoto. Pode pagar? Vamos, vai de bioquímica, só pagar. Bioquímica. Bioquímica? O quê? Bio ou química? Proteína. Vamos de bio, né? Vamos de bio. De bio? Tem Pediram, alguma coisa ali no meio, ali, né? pediram pra falar sobre genética. Nossa, é muito Então, grande. 10 minutos. Estão pedindo muito segundo a lei de Mendel. Calma, jovem. Segundo a lei de Mendel. É. Tá, então beleza. Eu vou falar aqui. Primeira coisa. Segundo a lei de Mendel, ela não precisa que você saiba, cara. Não precisa. Vamos desconstruir isso. Por que vamos desconstruir isso? Cara, porque a segunda lei de Mendel, a partir do momento que ela comprova que a segregação dos fatores que determinam uma característica ocorre de forma independente dos outros, isso significa que os problemas de segunda lei, eles podem ser resolvidos em primeira lei. Como assim? Vamos botar aqui o seguinte. O pai do Alan, ele era heterozigoto para miopia e heterozigoto para albinismo, tá? Eu vou chamar aqui que o Mzinho, ele é o míope, o Mzão é o normal, o Azão é o normal, o Azinho é o albino. Beleza? E a mãe do Alan era heterozigota para miopia e heterozigota para o albinismo. Vou perguntar, qual é a chance do Alan
ter um irmãozinho, míope e albino. Qual é a chance dele ter um irmãozinho, ó, Mzinho, Mzinho, Azinho, Azinho, míope e albino? Ó, isso é segunda lei? Isso é segunda lei. Agora, o que o Mendel comprovou com a segunda lei? Que é independente, cara. E que se é independente, a gente pode dividir, ó. Não precisa cruzar junto, entendeu? Não precisa. Então vamos cruzar aqui, ó, Mzão, Mzinho com Mzão, Mzinho. Mzão, Mzinho com Mzão, Mzinho. O que vai dar, ó? Mzão, 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 Mzinho, Mzão, Mzinho e Mzinho, Mzinho. Qual é a probabilidade do irmão do Alanzinho, ó, ser Mzinho, Mzinho? Não é 1/4? É 1/4. Lelê? E qual é a probabilidade, ó, do irmão do Alanzinho ser Azinho, Azinho? É o mesmo cruzamento, né? Só que com A, mas vou botar aqui. Azão, Azinho, Azão, Azinho. É Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho, Azinho, Azinho. A probabilidade de ser Azinho, Azinho também é 1/4. Então, qual é a probabilidade de acontecer isso e isso? Multiplica. 1/16. Ah, Odá, mas você falou irmão. E se eu quisesse que ele fosse um menino, míope e albino? Para ser menino, eu teria que multiplicar por meio. 1/16 vezes meio, 1/32. Então observa, cara, que a segunda lei de Mendel, desde que os genes estejam em pares de cromossomos diferentes, a segregação é independente. E sendo independente, você vai poder aplicar 2, 3, 4, 5 vezes a primeira lei, que vai dar certo. Vai dar certo. Não tem segredo, é só fazer o chuveirinho. Distributiva da matemática. Isso, pô, não tem como errar essas questões de genética. Saindo da frente pro print, para quem quiser. Print. Vamos para outra questão. Alan, escolhe aí, estequiometria ou radioatividade? Então vamos pelo que cai mais, né, cara? Boa. Vamos pelo que cai mais. Embora, na verdade, eu tô com duas coisas na minha cabeça. Estequiometria, historicamente, caiu mais. Radioatividade, esse ano fazem 70 anos da bomba atômica. Ah, meu Deus do céu! Vamos fazer o seguinte, quanto tempo eu tenho? Projeto Manhattan. Você tem Oppenheimer. 6 minutos. Eu tenho 6 minutos. Ah, o resto deixa pra 12 horas, nerd. Deixa aí. Isso aí. Print. Garoto. Galera, olha só. Bom, presta atenção aqui. O que eu quero muito que vocês prestem atenção, vamos fazer o seguinte, radioatividade, pode ser? Por conta desse aniversário da bomba atômica e tudo mais. Galera, eu preciso muito em radioatividade que vocês dominem duas coisas. Primeiro é a parte de reações radioativas e é importante demais que vocês conheçam e que vocês saibam quais são as partículas radioativas que podem ser eliminadas. Quais são elas? Você tem que conhecer a partícula alfa, que apresenta massa 4 e 2 de carga. Você precisa conhecer a partícula beta, que apresenta 0 de massa e menos 1 de carga. Você precisa conhecer a radiação gama. Pelo amor de Deus, não chame de partícula gama. É radiação, não tem massa e não tem carga. É apenas uma onda eletromagnética, apenas energia. Você precisa conhecer, olha só, próton tem massa e tem carga. Você precisa conhecer o nêutron, que ele apresenta massa, mas não apresenta carga. Falar sobre pósitron, não vou entrar nesses pormenores, bóson de Higgs, não vou entrar nisso não, porque se você precisar saber disso, a questão vai te falar. Bom, quando a gente pega uma reação radioativa, eu vou pegar de forma aleatória, tá, gente? Porque eu não tenho todos os dados bonitinhos na minha cabeça. Então vamos supor que eu pegue um elemento químico A e eu fale assim pra vocês. Ele tem a massa, sei lá, 202, ele apresenta a carga, sei lá, vamos pegar aqui um número 64. Se eu falo assim, o elemento químico A, ele é bombardeado por 3 nêutrons e emite 2 partículas beta. Se ele é bombardeado, do lado dos reagentes, eu coloco lá, ó, o nêutron, que tem massa, mas não tem carga, e aí ele fala assim, ó, se ele for bombardeado, esses nêutrons aparecem nos reagentes. Opa, ele vai se transformar num novo elemento X, que eu não sei quem é, que tem uma massa A e uma carga Z,
E além disso, olha só, ele vai emitir, eu falei para vocês, 2 partículas beta. Então, olha só, 2 partículas beta que não tem massa e a carga é -1. Então, saiba ler uma reação radioativa. Bombardear, o cara aparece nos reagentes. Emitir, o cara aparece nos produtos. Bom, em termos de equação radioativa, o que eu quero que vocês saibam aqui? A massa total dos reagentes tem que ser igual à massa total dos produtos. Então, preste atenção. A massa dos reagentes vai ser 202 mais, olha só, são 3 nêutrons, cada um com massa 1. Então, ficou 3 vezes 1 aqui, deu 3. Isso aqui vai ser igual a massa do X, que foi igual a A, mais 2 vezes 0, 2 vezes 0, vai dar 0, e aí fica tudo no esquema. Então, a massa desse novo elemento químico vai ser 202 mais 3, isso deu 205. Pô, beleza. Quero saber a carga desse novo elemento X. Então, a carga dos reagentes tem que ser igual à carga dos produtos. Então, ficou lá, ó, 64, que é a carga do A, mais 3 vezes 0, que deu 0, não precisa colocar, vamos poupar vocês. Aqui vai ser igual a Z, mais 2 vezes -1. Opa, então aqui deu, ó, -2. Foi? Passou o 2 para cá. Então, o Z vai ser igual a 66. Então, a gente achou a massa e a gente achou a carga. Então, se o cara quisesse descobrir que elemento químico é esse, você procuraria na tabela periódica o cara que tivesse número atômico 66. Por favor, não procure o elemento químico em função da massa. Não procure o elemento químico em função da massa. Professor, se não vier a tabela periódica para mim, eu vou ter que decorar a tabela toda? Não. Se você precisar, a questão vai te contar o que você precisa em relação ao elemento químico. Última coisa importante de radioatividade. Conhecendo a reação radioativa, aprenda sobre o que é tempo de meia-vida, T de 1 sobre 2, que a gente pode chamar também de tempo de semidesintegração. Posso chamar de T de 1 sobre 2 ou chamar de P. O que é o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida é o tempo que vai demorar para que a atividade radioativa de um determinado nuclídeo se reduza à metade. Como assim? Se eu chegasse, por exemplo, e falasse para vocês, sei lá, peguei um núcleo radioativo que tivesse tempo de meia-vida, por exemplo, de 14 dias. Por exemplo, o fósforo é assim. Então, quando eu pego lá uma quantidade, sei lá, de 10 gramas de fósforo, quando passam 14 dias, a atividade dele cai a metade. Então sai de 10 e vai para 5 gramas. Aí o aluno malandro ele faz o quê? Então quer dizer que em 14 dias ele perde a metade. E nos outros próximos 14 ele perde a outra metade e acabou, né? Não, né? Não. Por quê? Ele vai pegar, vai dividir por 2. E agora, se eu passar mais uma meia-vida, mais 14 dias, a massa dele sai de 5 e vai para quê? Para 2,5 gramas. Chegou aqui, passou mais 14 dias. A massa cai a metade do que tinha antes. Então aqui vai para 1,25 gramas. Eu vou parar por aqui porque eu não sei mais. Aqui fica difícil. 0,625, a partir daí fica difícil pra caraca, né? Então a ideia é, eu tenho uma determinada massa, eu tenho uma determinada quantidade, a cada meia-vida a massa dele vai sendo reduzida à metade. Dica, maluco, quase sempre dá para você fazer na mão. Não precisa ficar decorando a fórmula. M é igual a massa inicial sobre 2 elevado ao número de meias-vidas. Geralmente isso dá para você fazer na mão, dividindo por 2, eu acabei de babar pra caraca. Mas como tá calor, qualquer baba é sempre bem-vinda. Beleza? Dá um refresca. Foi ou não foi? Print. Caraca, Alanzinho, ó, deixa eu tirar uma dúvida, porque a gente tem que fechar, olha a hora aí. Mas, ó, vocês sabem, né, que as radiações, elas têm aqui uma preocupação biológica, né? Porque a radiação, ela pode acabar ativando alguns oncogenes, e aí você pode acabar manifestando câncer em várias regiões. E eu sei, porque eu acho que eu já vi também questão sobre isso, envolvia meio que química, PAN e biologia, e sobre a penetração, né, dessas diferentes radiações. Quais delas são mais perigosas, menos perigosas? Por exemplo, se eu tô com uma roupa mais grossa, ou então ali no isolamento, pô, isso tem cara de Enem. Show de bola. Olha só, cara, isso aí rola um pouco de física. Quanto maior é a massa da minha partícula, menor é o grau de penetração. Então a partícula alfa, como ela é a maior de todas, é a mais gordona, ela caminha numa velocidade pequena,
tá? Claro que pequena em comparação às outras. O pequeno que eu tô dizendo é 1/10 da velocidade da luz. Gente, é rápido, tá, gente? Tá? Mas em relação às outras é pequeno. Então, como ele tem a maior massa, ele tem a menor velocidade e a menor penetração. Uma folha de papel segura essa radiação. Tá? A sua pele segura essa radiação. Maneiro. Quando a gente parte para a radiação ou partícula beta, como a massa dele é menor, tá? A massa dele é 0? Calma. A massa dele, em comparação à da partícula alfa, tende a 0. Tá? Senão não teria massa, como é que o troço seria partícula? Faz sentido? Então esse cara daqui, como ele tem a massa menor, ele caminha na velocidade maior, 9/10 da velocidade da luz, e o seu poder de penetração é maior. Uma roupa mais grossa consegue prender, madeira consegue segurar essa radiação. E a mais temerosa de todas, aquela que não tem massa e não tem carga e pode trazer muito problema, é a nossa radiação gama. Como ela não tem massa e não tem carga, ela caminha na velocidade da luz. Ela é uma onda eletromagnética com maior poder de penetração. O que vai conseguir segurar ela? Chumbo. Chumbo é um ótimo cara para prender esse cara. E o concreto muito grosso. Tá? Grosso, robusto. Tá legal? Por que o chumbo segura? Primeiro, que ele é um núcleo estável. E segundo, que a densidade dele é muito grande. Muito grande, então os átomos estão muito próximos, o que consegue fazer com que a radiação pare. Pô, você vê, a radiação gama, cara. Pô, tu viu aquele Hulk? O que aconteceu com ele? Foram os raios gama, cara. Foram os raios gama. Eu vou chegar em casa, vai ligar o micro-ondas, vai achar que tem radiação gama, vai querer virar o X-Men. Bom, Alanzinho, chega aqui, chega aqui. Deu a hora, mas a gente promete que nos 12 Horas Nerds a gente vai, refazer essa dupla, tirar mais dúvidas. Porque eu acho que, pô, esse pai bola com biologia e química tem tudo a ver com o Enem, a prova do Enem, e a gente quer repetir isso para vocês. Então é o convite que sexta-feira a gente esteja junto aqui, junto também com o parceiro Xandão, com o parceiro Bandeira, para a gente poder aí arrebentar com biologia, química, física, história e geografia, matemática e tudo. Redação. Valeu, galera. É isso aí. Gente, um grande beijo para vocês, boa semana de estudos. Eu vou pro Recanto do Meu Lar. Mas na sexta-feira eu estou de volta com a Zinha, com o nosso bom 12 Horas Nerds. Não esquece, qualquer coisa que você publicar, qualquer coisa que você twittar, qualquer coisa, bota o hashtag 12 Horas Nerds, porque isso vai ser muito importante pra gente. Eu tô fazendo isso, então espero que você faça também nas suas redes sociais. Galera, satisfação muito grande, valeu, boas aulas e até um próximo momento. Até mais. Vai. Rolou.